Bom dia, povo de Deus. Estamos aqui mais uma vez para fazer a vontade do Senhor e levar uma palavra poderosa aos seus lares. Para chegar alguns convidados para a live. Nazaré Silva, bom dia, irmão. Cíntia Pires, bom dia também, irmão. Bom, irmãos, abra vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, a partir do verso 6. Bom dia, Marcos Pereira. Cláudio dos Santos, bom dia, meu irmão. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do verso 6, diz o seguinte: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, esse te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Vamos pular para o verso 13. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus nosso Pai, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vos entregaste, perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Verso 15. E matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Bom dia, irmão. Bom, hoje nós vamos contar uma das histórias mais extraordinárias, biblicamente falando. Vamos falar um pouco dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Jesus, quando ele começou a formar a sua equipe, a equipe da salvação, o time dos apóstolos, que tinha 12, alguns deles se destacaram, entre eles André, simples, moço simples, mas que levava as pessoas para Jesus. Se nós crentes de hoje tivéssemos um pouco de André e soubéssemos levar as pessoas para Jesus, com certeza nós estaríamos fazendo uma grande obra aqui na terra. Mas a maioria das vezes a gente não entende, a gente confunde o levar para a religião com o levar para Jesus. Ganhar uma pessoa para a religião é muito fácil, não? Você vai lá, faz o convite, a pessoa vai com você, aceita, mas não permanece. Sabe por que ela não permanece? Porque elas não veem Jesus em você. Se você a convidasse elas para Jesus e elas veem o quanto Jesus tem trabalhado na tua vida, você ganharia ela não só para a sua religião, não só para o Evangelho, mas também para Jesus. Porque para a pessoa compreender que Jesus realmente transforma, ela tem que ver a transformação que ele tem feito na sua vida. Na maioria das vezes não acontece. A pessoa evangélica vai para a igreja, ora, tem aquele convívio dentro da igreja, conversa com todo mundo, dialoga com todo mundo, mas nada acontece diferente na vida daquela pessoa. É porque a pessoa não está em Cristo 100%. Primeiramente, para que as coisas aconteçam na igreja, na sua congregação, tem que acontecer primeiro dentro da sua casa. Você tem que ser exemplo começando de dentro de casa. Como que está a sua vida com sua esposa, como que está a sua vida com seus filhos, como que está a sua vida no seu trabalho. As pessoas têm que olhar para você e ver o Jesus na sua vida, o quanto que Jesus transformou a sua vida. E André era assim, André era dessa forma. Quando André levou Jesus a Pedro, e o apresentou Jesus para Pedro, aquele homem cabeça dura, o apóstolo mais difícil de conviver com Jesus, era Pedro. Mas Jesus transformou a vida de Pedro de uma forma extraordinária.
João, ele foi o último apóstolo a falecer, foi quem viveu mais tempo, foi quem escreveu o livro do Apocalipse. Mas falando de Pedro, Pedro era um homem fantástico, extraordinário. Quando André leva Jesus na presença de Pedro, que ele vem retornando do mar e não pescou nada, ele já vinha furioso, indignado com a situação dos humanos que cobravam impostos cada vez mais caro. E ele não tinha mais peixe no rio. Quando Jesus chegou para ele, disse o seguinte: Pedro, vamos voltar para o mar, eu vou te ensinar a pescar. E Pedro disse: você está louco? Você é mais um daqueles religiosos que ora, que fala e nada acontece? Os romanos, eles estão destruindo a gente. Eles estão cada vez aumentando os impostos e não põem peixe no lago, não põem peixe no rio, não põem peixe no mar. Assim fica muito difícil. E Jesus disse: Pedro, pega as tuas redes, vamos retornar para o mar. Foi quando André interviu e disse: Pedro, escuta ele. Até então Pedro se chamava Simão. Simão, depois que Jesus retorna-se do mar, que ele coloca o nome dele de Pedro. Jesus ele tinha um dom de mudar o nome das pessoas. E quando Pedro aceita o convite e vai para o mar, ele já vai ali sem fé, desconfiado, e dizendo o seguinte: mas Senhor, ele ainda não chamava Jesus de Senhor, ele chamava como se fosse qualquer outra pessoa. Mas eu fui, passei a noite e não pesquei nada. Como que agora eu vou e vai dar certo? E Jesus disse: confia em mim, faz o que eu estou te pedindo. Quando ele chega numa certa margem do mar, lança tuas redes aqui. Que Pedro lança as redes, e quando ele puxa já não tem nem força, porque estava cheio de peixe. O milagre tinha acontecido. Quando ele puxa o peixe, ele ficou se imaginando: mas por que? Se eu passei a noite toda não pesquei nada, como que isso aconteceu? Quando André olha para ele e diz: irmão, é um milagre. Jesus é o Senhor dos milagres. Jesus, ele quer mudar a tua vida por completo. Jesus olha para ele e diz o seguinte: Pedro, a partir de hoje me segue, que eu farei de ti pescador de almas. Eu farei de ti uma pessoa transformada. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Ele quer fazer de você um pescador de almas. Será que você se perguntando quantas almas você tem ganhado para Jesus? Será que você já ganhou almas o suficiente para que as pessoas te procurem, para que as pessoas olhem para você e digam: eu quero esse Jesus para mim. O Jesus que está em ti eu quero para mim. O Jesus que mudou a tua vida, eu quero que ele mude de minha vida também. Mas para isso acontecer, você tem que ser uma pessoa reta, uma pessoa temente a Deus. Será o jovem hoje é muito difícil. O jovem está com os pés firmados na igreja e mostrando para o mundo que está crente. Será que o jovem, quando ele passa na praça, as pessoas veem Jesus na vida dele? Quando Pedro passa a acreditar que Jesus pode transformar as pessoas, quando ele diz que vai à casa de Mateus para jantar com ele, Pedro se afasta, se irrita, fica com raiva, porque Pedro odiava Mateus porque ele cobrava os impostos dele, porque ele não tinha dinheiro para isso. E quando ele retorna do mar, que vê aquela multidão de peixe, Mateus fica sabendo e vai lá cobrar imposto para Pedro. A pescaria foi boa, então é bom que pague os impostos de Roma. E Pedro se enfureceu cada vez. Jesus disse: como é o seu nome? Parece que você não é bem-vindo aqui. Hoje eu quero estar na sua casa, eu quero jantar na sua casa. E eles não entendiam o significado de Jesus estar entre os escarnecedores, estar sentando na mesa dos escarnecedores. E quando Pedro se afasta, que André vai lá e diz: o que foi, Pedro? O que aconteceu? Ele disse: André, eu não sirvo para servir esse Jesus. Eu odeio Mateus. E tudo que Jesus diz é o seguinte: por que você não é comigo? Por que você não me segue? Eu não tenho esse coração generoso como esse Jesus tem, não. Eu sou um homem duro, um homem forte, um homem de luta.
E Pedro, ele tinha um jeito incomparável que muita gente tem hoje, mas o coração dele era de pedra, não penetrava, a bondade não penetrava no coração de Pedro. Foi quando que está relatado lá no livro de João 14, capítulo 14, quando Jesus está ali reunido com os apóstolos e diz que está se aproximando a sua hora, e eles dizem: mestre, como que vai acontecer? Como que está escrito? Ele diz: o Filho do Homem, ele vai ser entregue, vai ser crucificado. E Pedro diz: Senhor, eu estarei contigo em todas as situações, eu vou contigo até o fim. E Jesus, olhando para Pedro, diz: Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E assim aconteceu. Será que você não vive negando Jesus por aí para as pessoas? Será que ao invés de você falar de Jesus, de você pregar a palavra dele, você vive negando? A gente tem uma mania de criar as coisas somente para nós, quando as coisas têm que ser divididas com os outros. As bênçãos em si, elas não têm que vir só para nós. A gente tem que pedir bênçãos para nossos irmãos, principalmente para quem é do mundo, para quem não conhece a palavra de Deus. Jesus diz: ide pregar o evangelho para toda criatura. Será que nós estamos pregando o evangelho para quem realmente precisa? Será que aquilo que nós vem falando, aquilo que nós vem citando, tem penetrado no coração dessas pessoas que não conhecem Jesus? Estou falando de Jesus, não estou falando de religião. Religião é outro contexto totalmente diferente que as pessoas confundem. A religião, ela tem suas tradições, não importa ela qual seja. Mas Jesus não, Jesus é diferente. Jesus em si, ele já tem o seu próprio brilho, porque Deus o fez assim. Quando Jesus se despede da multidão, que pede para que seus discípulos entrem no barco, e diz: vá na frente, que a gente se encontra lá no outro lado do mar. Quando os discípulos vão e se encontram, eis que vem ali uma tempestade enorme, e o barco começa a balançar e eles começam a ficar espantados com aquilo. Quando Jesus termina sua oração no jardim do Getsêmani, que retornam para o mar, só que ele vem de uma forma caminhando por sobre as águas, como se fosse um fantasma, e os discípulos ali espantados, achando que o barco iria afundar, eles ficaram assustados. Quando eles olharam para o mar, disse: será que é um fantasma? Jesus, se aproximando do mar, lhe disse: não temas, sou eu, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que vai salvar essa terra. E Pedro, duvidando, disse o seguinte: Senhor, se és tu, ordena que eu vá ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem, Pedro, vem. E Pedro sai de dentro do barco, começa a caminhar sobre as águas. Só que quando ele põe os pés nas águas, a sua fé não é o suficiente, e Pedro começa a afundar. A Bíblia diz que Pedro não afundou por completo, porque Jesus simplesmente estendeu a mão e puxou. E quando Jesus pega na mão de Pedro, que o levanta, ele diz o seguinte: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu não pedi para que tu viesse caminhar sobre as águas? Por que tu não acreditou em mim, Pedro? Pedro disse: Senhor, minha fé é fraca, não é o suficiente. Será que quando Jesus nos convida a caminhar sobre as águas, será que a nossa fé não está fraca? Será que nós não estamos afundando as nossas dívidas, as nossas condições financeiras? Será que ao invés de nós caminhar por sobre as águas, que significa o mundo, nós não estamos afundando no lamaçal do pecado? Nós estamos afundando na ignorância, nós estamos afundando na angústia que rola no nosso coração. A maioria das vezes nós adquirimos preocupações que não convém vir de Deus. Quando nós estamos com 2 pés firmados na água e não afundamos, flutuamos da forma que Jesus pediu para que Pedro fizesse,
é que nós estamos realmente vivendo o verdadeiro evangelho, é que nós estamos realmente sendo o verdadeiro cristão, da forma que Ele nos pediu para que sejamos. E quando nós pisamos nas águas que começamos a afundar, é sinal que nossa fé está fraca, é sinal que nossa fé tem que ser renovada. E nós não estamos fazendo isso, nós estamos deixando a desejar, porque as almas estão aí todas perdidas, precisando de uma palavra amiga, uma palavra que toque seu coração. E nós temos o poder para levar essa palavra. Nós evangélicos temos o poder para levar a palavra de Deus ao coração das pessoas. Mas se elas não veem Jesus em nós, elas não vão vir. Eu não estou falando de você ir lá e buscar fiéis para as suas igrejas. Estou falando de você ir lá recuperar essas almas perdidas para Cristo. Porque a salvação é um ato totalmente individual. Ninguém vai ser salvo por equipe. Ninguém vai ser salvo por casal. A gente vai ser salvo individualmente. A gente vai ter um julgamento de si só, de si próprio. Começa a se avaliar, começa a olhar para dentro de você mesmo, ver se da forma que você está vivendo é a correta, e ver se da forma que você está pregando a palavra de Deus é a correta, se você realmente tem mostrado esse Jesus maravilhoso para as pessoas, se você realmente tem impactado com suas palavras. Começa a fazer essa análise de você mesmo. Mas tem que ser hoje, não pode ser amanhã, isso tem que ser hoje. E quando Judas leva a traição para se encontrar com Jesus, que ele o vendeu por 30 moedas de prata, Pedro mais uma vez se revolta, pega a espada e corta a orelha do soldado. Jesus, pegando a orelha, pôs de volta e disse: Pedro, quem vive da espada morrerá. Jesus era um homem extraordinário. Mesmo Pedro sendo cabeça dura, ele o transformou por completo. E quando Jesus pegou aquela cruz que assumiu o compromisso de estar ali, de levar os pecados da humanidade, o meu pecado, o seu pecado, foi perdoado ali. Quando Jesus levou sobre si os nossos pecados. Quando nós aceitamos Jesus como seu Salvador da nossa vida, o pecado, a gente tem que se libertar dele. Se praticamos coisas que convêm aos olhos do mundo, a gente tem que se afastar. Deus não nos quer pela metade não, Deus nos quer por completo, para fazer a vontade dele, para fazer a obra dele, para levar a palavra dele a toda criatura, as pessoas que mais necessitam da sua palavra. E quando ele assumiu o compromisso de pegar aquela cruz, ele tinha poder para sair daquela situação. Bastava uma palavra e Deus ordenaria aos anjos para que o libertasse daquilo ali. Mas ele disse: Pai, que seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus assumiu aquele compromisso por você. Quando ele começa a levar aquela cruz, ele cai várias vezes. Será que nós não estamos caindo várias vezes no pecado? Será que ao invés de nós pegarmos a nossa cruz e caminhar com ela, será que nós não estamos tropeçando nas coisas mundanas? Será que nós estamos caminhando de uma forma correta? Quando Jesus está ali para ser crucificado, pregado naquela cruz, prego nos pés, pregos na mão, ele ainda teve misericórdia da humanidade, porque eles começaram a zombar dele. Os dois homens que foram crucificados aos seus lados, um disse, Chester disse: Tu não és o Filho de Deus? Salva-te a nós, salva-te a si mesmo. Tu não és o Todo-Poderoso? Jesus continuou calado, sem dizer uma palavra. Foi quando o outro disse assim: Chester, cala a boca. Esse homem não fez nada para merecer isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos.
Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Jesus, olhando para ele, disse o seguinte: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus, olhando para aquela multidão que a crucificou, que a condenou, as mesmas pessoas que escrutaram seus milagres, as mesmas pessoas que o seguiam por onde ele passava, eram as mesmas pessoas que estavam ali, o crucificando, no geral, no contexto geral. E Jesus mesmo assim teve misericórdia dela e disse o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Na maioria das vezes, hoje a gente cai em pecado, a gente faz coisas que convém ao mundo, que não convém de Deus. Mesmo nós fazendo tudo isso, praticando as coisas erradas, Jesus ele tem misericórdia de nós e diz o seguinte: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Quando você se converte ao Evangelho, quando você se transforma crente por completo, é que tu pensa que tua vida vai ser maravilhosa, que tu pensa que tua vida vai ser uma paz tremenda. Pode ter certeza, é que começam as provações. No momento que você aceitar o Senhor Jesus como Salvador, você começa a ser provado, para ver se você realmente merece ter Jesus em você, merece ter Jesus na sua vida. Ver se você é valente, é forte o suficiente para se esquivar das dificuldades, para se esquivar das pedradas que o mundo te ataca. Será que alguém já chegou para você e disse assim: e é porque é crente? Tu não é crente? Por que tu está fazendo isso? Não é crente? Ali é o diabo usando as pessoas para baixar a moral que você conquistou quando você aceitou Jesus. Por isso que nós temos que fazer uma correção de si mesmo. Por isso que nós temos que olhar para dentro de nós, ficar de frente do espelho e se perguntar se eu realmente sou crente por completo. Se eu realmente assumi o compromisso com Jesus por completo. Se eu estou vivendo da forma correta por completo. Ou será que eu estou um passo crente, um passo no mundo? Deus não quer ninguém assim. Deus quer nós com 2 pés firmados na rocha. Deus quer nós com 2 pés firmados na igreja. Para que as pessoas olhem para nós e dizem: está vendo? Fulano é crente. Deus transformou a vida dele. Eu quero esse Jesus para mim também. É assim que tem que ser a avaliação do mundo sobre nós, evangélicos. Nós temos que fazer a diferença do mundo. Nós temos que ser a diferença no mundo. E quando Jesus é crucificado, que ele ressuscita ao 3º dia e passa a missão para seus discípulos, que os apóstolos começam a ser espalhados pelo mundo, cada um a lugares diferentes. Eis que Pedro, depois que Jesus faleceu, ele assumiu por completo o compromisso dele com Cristo. Pedro não tinha acreditado que Jesus pudesse colocar peixe no seu barco. Pedro ficou desanimado porque Jesus o convidou Mateus para ir à sua casa. Fez o convite para que ele fosse à casa de Mateus. Pedro não gostou quando ele pisou nas águas e afundou. Pedro também não gostou quando ele decepou a cabeça do soldado, a orelha do soldado, e Jesus a colocou de volta. Pedro ficou triste, chorou, indignado com si mesmo, porque ele tinha traído Jesus de uma forma, não da forma que Judas Iscariote traiu, mas Pedro também traiu Jesus. Porque Jesus disse: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás. E como eu estou negando, da forma que eu nego, eu também estou traindo. Traição, ela não se resume a homem e mulher, não. Traição, ela se resume à confiança. As pessoas depositam a confiança em ti e tu atrair. É contando um segredo. É não tendo compromisso com a pessoa. Dizer que vai para um certo lugar e quando chega no dia você não vai.
Dizer que vai fazer um certo favor e quando chega no dia você não faz. Se você não vai fazer, diga logo que não vai e pronto. Mas a gente tem essa mania de querer ficar enrolando as pessoas. E quando Pedro assume o compromisso de levar a palavra de Deus a toda criatura, depois que Jesus foi crucificado, quando ele chega ali em frente ao templo, que tem aquele homem coxo, coxo quer dizer aleijado, pedindo esmola por muitos anos, e aquele homem olha para Pedro e diz, pede uma esmola para Pedro, e Pedro olha para ele e diz o seguinte, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tu quer eu te dou de graça, levanta-te e anda, em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e começou a caminhar. Sempre há dois tipos de pessoas, os que acreditam e os que duvidam. Uns disseram, isso é um milagre, esse homem era aleijado por muitos anos. Outros dizem, não, ele nunca foi aleijado, ele sempre fingiu ser aleijado. Porque eles não queriam que realmente tivesse acontecido um milagre. Porque Jesus, no momento que ele é crucificado, ele intercede a seus discípulos a Deus e dá a mesma autoridade que Jesus tinha para realizar os milagres, ele deu a seus discípulos. E de pregar o evangelho para toda criatura. Vá lá e faça as minhas obras. E não se preocupe com o que vai acontecer com vocês, mesmo que isso custe a sua vida. Mas faça a vontade de meu Pai que me enviou para salvar a humanidade. E assim os discípulos fizeram. A Bíblia ela não relata como que morreu os discípulos. Somente Tiago tem um relato. Ele teve sua cabeça decepada. O rei Herodes autorizou para que Tiago tivesse sua cabeça decepada. Já os demais discípulos, a sua morte não conta na cruz. Mas segundo os estudiosos, conta-se que Pedro foi crucificado, como Jesus também foi crucificado. O apóstolo Paulo, que isso é outra pregação, quando se chamava Saulo de Tarso, ele andava perseguindo os discípulos que faziam a vontade de Jesus. E Pedro, o fim de Pedro, ele foi crucificado. Só que quando Pedro foi capturado, que ele foi preso para ser crucificado, ele disse, eu não sou digno de ser crucificado da forma que meu Senhor foi. Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo. E assim aconteceu. Crucificaram ele de cabeça para baixo. Segundo a tradição católica, Pedro foi o primeiro papa da religião católica. Segundo a tradição católica, Pedro foi enterrado na basílica que ergueram a Basílica de São Pedro lá em Roma, no Vaticano. Depois que Pedro foi morto e foi enterrado lá, eles que ergueram uma basílica chamada Basílica de São Pedro lá em Roma. Aí depois disso nasceu a fé católica. Isso é outra história que não convém a mim contar para vocês. Isso é coisa de historiadores por aí. O que eu gosto de falar mesmo é de Jesus. Não prego religião, prego Jesus. Jesus quer que a gente seja assim. Assumimos o compromisso com Ele, nem que isso custe a nossa vida. As pessoas têm medo de perder a própria vida porque vive na carne. Quando você vive na carne 100%, você teme a certas coisas. Você teme até os homens. Tu tem vergonha de falar com teu patrão. Tu tem vergonha de falar com teu supervisor. Tu vive no erro, com medo de falar a verdade, como que tem que ser. Isso aqui está errado, tem que ser assim, assim. Tu tem medo de perder teu emprego. Tu tem medo de perder a tua esposa, de perder o teu marido, de perder teus filhos. E quando a palavra de Deus ela chega a nossos corações, que nos transforma por completo, ele diz o seguinte: aquele que não deixar a sua casa, aquele que não perder nada, não é digno de me seguir. É dessa forma que Deus quer. Deus quer que nós colocamos o reino de Deus acima de tudo.
O principal foco da nossa vida é a nossa salvação, e as pessoas não entendem isso. Deus não quer esse corpo, Deus não quer essa carcaça velha, não quer essa carne que vive em pecado. O que Deus quer é a tua alma. O que Deus quer é a tua salvação. Mas cuidado, da mesma forma que Jesus quer a sua alma, que Deus quer te purificar e quer te salvar, o inimigo também quer. Por que é tão fácil para nós fazermos mais a vontade do mundo do que a vontade de Deus? Por que é mais prazeroso praticarmos as coisas mundanas do que praticar as coisas de Deus? O evangélico, ele é uma pessoa totalmente transformada. Ele é uma pessoa totalmente renovada. O crente, ele não vai dar lucro à bebida. O crente, ele não vai dar lucro a festas mundanas, porque ele entende que Deus está presente nos lugares mais simples da vida. Deus está presente no amor, Deus está presente na compreensão, Deus está presente na amizade. É assim que Deus quer que nós vivemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Às vezes até um favor por vizinho a gente nega, né? Você já parou para pensar nisso? As pessoas não veem Jesus em nós da forma que elas têm que ver. Mas nós temos que viver esse Jesus, porque nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. E para isso acontecer, a gente tem que mostrar Jesus para ela, pregando a palavra de Deus. Mas primeiramente elas têm que olhar para você e dizer: tá vendo? Jesus é com ele. Jesus está na vida dele. Eu quero esse Jesus para mim, porque Jesus transformou a vida dele. Ele vivia assim de uma forma, daquele jeito, e hoje está transformado por completo. Ele ama Deus acima de tudo. Foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Isaac, com Jacó, foi assim com o rei Davi, com José, com Esther. Foi assim com seus discípulos, foi assim com os profetas. Se a gente passar a analisar cada história da Bíblia, a gente viu que Deus pegou aquelas pessoas que ninguém dava nada por elas. A gente viu que Deus pegou aquelas pessoas que não davam nada e tornou todas vitoriosas. José tirou José de dentro de um poço, tirou Jó daquela lepra fedida. Espero que você tenha compreendido as palavras de hoje. Faço parte da Igreja Comunidade Cristã Logos, ali do bairro Siqueira, pastoreada pelo pastor Everardo Silva, que é uma bênção. Ele me resgatou para Jesus em 2015. Tenham todos um bom dia. Amém. E graças a Deus.